Bom dia a todos, estamos iniciando neste sábado maravilhoso mais uma edição do programa Dimensão Espírita. Conosco você já vem aqui ao meu lado, o Henrique. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Edson, tudo ok por aí? Já conseguiu? Não, ainda não, calma, Gilberto. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Henrique. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento e aqueles que vão nos assistir depois na gravação. Só um momentinho, Gilberto, deixa eu carregar aqui o teu telefone. Enquanto o Edson prepara e acumular o meu celular, que eu nunca sei como mandar para os meus amigos do Facebook o programa. Então eu sempre deixo o celular aí para o Edson fazer isso comigo. Mas antes de a gente começar o tema, vamos conversar um pouquinho com o Henrique aqui, né? Muitos conhecem, mas muitas pessoas também não conhecem, né? Henrique, você é daqui da Içara mesmo? Sou daqui da Içara, desde que nasci. Desde que nasceu. E no Espiritismo veio para quando? Eu tinha, nessa mesma casa, né? Eu já comecei aqui no Consolador Prometido, eu tinha 17 anos. 17 anos. Agora eu tenho 22. Quase 23. Então passou por um período de evangelização ainda na adolescência. Isso. Foi curto período, logo depois eu passei pro grupo aberto, né? Certo. Mas foi ali 1 ano, 6 meses. E você também participa da casa da parte de evangelização, né? Sou evangelizador. Desde que entrei, na verdade, né? Já fui, logo, quando passei para o grupo aberto, já entrei como evangelizador também. Então tá aí. Então nós estamos trazendo uma pessoa ligada à evangelização, porque a temática de hoje é uma temática interessante e importante de ser abordada, que é a família à luz do Espiritismo, né? Então nós temos que começar do começo, né? Começar do começo. Nós vamos nos lembrar que no livro, gosto sempre de ter ao meu lado aqui para a gente poder ter uma referência. Esse é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro que trouxe a doutrina espírita em 1857. Ou seja, Kardec fez diversas perguntas aos espíritos que responderam sobre os temas abordados. Também em outros centros do mundo, na época, foram feitas perguntas, houve anotações, e todo esse material foi passado por Kardec, que organizou e elaborou esse livro. Uma parte, né, o livro contém 1019 questões, na segunda edição, claro, na primeira tinha 501. E tem uma pergunta que o Kardec fez aos espíritos, que é a seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual é o objetivo? Porque há algum tempo atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, Henrique e o Edson, e foi perguntado para o entrevistado o seguinte: se Jesus voltasse e você pudesse fazer uma pergunta para ele, só uma pergunta, tinha direito de fazer só uma pergunta, que pergunta que você faria? Mais da metade dos entrevistados disseram o seguinte: eu só faria uma pergunta: para que serve a vida? Para que serve a vida? Pois essa pergunta Kardec fez para os espíritos, que é a questão 132. Qual a finalidade da encarnação? Por que nós viemos para a Terra? Qual é o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem o seguinte: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Ou seja, a encarnação nos é imposta para que a gente evolua, mas imposta por Deus. Então, a primeira vez que eu vi essa palavra, imposto, né? Essa palavra é imposto. É forte, né? É forte, né, o Edson? Deus nos impõe. Agora ficou beleza. Para vocês verem aqui, para mim poder acompanhar aqui no... pareceu pesado para mim, né, essa palavra no começo. Deus impõe. Mas é que se Deus perguntar para a gente, Se a gente quer, a a gente vai dizer que quer. Com certeza. A gente está lá no Espírito, deixa aqui, tá bom assim. Tá ótimo. Não, Se ele perguntar, a gente só vai dizer assim que quer o Walt Disney e Beto Carreiro. Então, a gente tem esta imposição de Deus, que é a encarnação para o nosso aperfeiçoamento. Como é que é feita a encarnação, Henrique? Você
simplesmente a gente nasce do nada, né? Qual é o mecanismo que Deus utiliza, toda a sua inteligência, para que a gente reencarne e venha se aperfeiçoar? Na reencarnação a gente não sai pipocando assim pelo planeta, né? Porque quando a gente fala de reencarnação para alguém que não é do espiritismo, é a primeira coisa que a pessoa pensa. Pensa até que a gente sai reencarnando em cachorro, em gato e tudo Exatamente, mais. ainda tem essa pergunta ainda muito latente. É muito claro, é muito recorrente, né? Até porque o hinduísmo, né? No Sim. hinduísmo, eles entendem que o espírito possa reencarnar num animal, né? Então tem essa mistura, né? Mas você sabe por onde é que vem essa ideia? Não. Eu sei. Tu sabe, Henrique? Sei. Então conta pra nós. Não foi porque tu escreveu aqui. Mas tá ali. Os exilados de capela, né? Exatamente. É um grupo de espíritos que estavam lá no mundo de provas e expiações e eles foram trazidos para a Terra. E aí, como eles vieram para um mundo inferior e reencarnaram aqui, né, Henrique? Exato. E aí eles tinham a impressão de que eles foram... O nosso estágio era tão Primitivo. atrasado, tão primitivo. Não atrasado, né? Tava no seu tempo ali, mas era tão primitivo que ele se sentiu mesmo como Se tivesse que recair um animal, né? Animais. Mas na reencarnação que nós estamos falando, com o intuito de nos levar à perfeição, né, nós normalmente reencarnamos em meios onde nós já temos uma história, onde nós já temos dívidas, onde nós já temos questões a serem resolvidas, né? Então, nos leva à perfeição porque nós caímos, né? Nós reencarnamos, nós estamos justamente no meio onde nós podemos mostrar toda essa nossa imperfeição. Que é uma família. Exato. Onde toda essa imperfeição vem à tona. E aí, ou você resolve, ou você vem outra vez para resolver novamente, né? A questão toda, que é bom a coisa que a gente sempre tem que esclarecer é que nós não encarnamos assim, por exemplo. Aqui no Brasil, daqui a pouco vamos lá para a China, num ambiente diferente, sem nada a ver com a gente. Não. Todas as nossas reencarnações são solidárias, ou seja, elas estão interligadas. O Haroldo Dutra trouxe esse termo, Gilberto, Qual? da solidariedade das encarnações. Talvez nesse momento a gente se pergunte assim, por que a gente está passando por essa dificuldade, né? Por que eu estou tendo esse probleminha agora? Por que eu estou tendo essa parte boa da minha vida nessa encarnação? Muitas vezes são coisas que a gente fez lá atrás, enquanto gregos. Lá atrás, enquanto romanos, tivemos desavenças e agora a gente se reuniu, porque a espiritualidade sabe exatamente o momento em que fazemos nos encontrar. E agora a gente está resolvendo problemas de encarnações lá de trás, 3, 4, 5 encarnações anteriores. Então, são solidárias a encarnações anteriores à nossa encarnação de hoje. Geralmente com as mesmas pessoas, não espíritos, né? Com os mesmos espíritos, né? A gente retorna e vai se ajustando. O objetivo é a lei de justiça, amor e caridade, ou seja, o objetivo é que nós nos ajustemos através da lei do amor. Isso é muito importante a gente ter isso dentro da gente, porque normalmente acontece da gente se ver como uma vítima dentro da nossa família, né? Como uma vítima, e todos os nossos outros familiares são algozes terríveis que nos ferem o tempo todo. Mas o que acontece é que isso é mútuo, né? Essa troca de espinhos, ela acontece simultaneamente, né? Esse vitimismo faz parte da nossa inferioridade, né? Exato. Então, o que acontece é que se eu estou recebendo espinhos desse meu familiar, dessa minha família, muitas vezes a família toda, faz parte do meu aprendizado. Porque esta questão está abordada também no 1913. Qual é o nosso maior obstáculo para a evolução? Qual é a nossa maior dificuldade para a evolução? É exatamente na questão 913 que está visto o vício que podemos considerar radical. O vício que está na raiz de todos os outros vícios, que é o egoísmo. O nosso problema, o problema da humanidade, o nosso problema individual, de cada um de nós, é o egoísmo. É por isso que a gente tem tanta dificuldade, principalmente no ambiente familiar. Mas a dificuldade exatamente é colocada na nossa vida para que a gente, através dela, supere. Exato.
É para aprendizagem, não é um castigo. Né? Existe, mas então Deus podia ter arrumado uma família melhor para mim ter, né? Gilberto falou a frase que eu precisava. É porque eu estava descendo num texto aqui, que esse texto é um texto família, já é um texto nosso, né? Sim. A gente já trabalhou em palestras, e eu estava aqui descendo ele, e aí eu parei num momento e o Gilberto falou, eu não sei se eu estou na família certa. Sim, eu não sei. Sabe se está na família certa? Sabe se está na família certa? Eu sei que estou na família certa. Eles também sabem, óbvio. Nós vamos dizer para vocês que também vocês estão na família certa. Sabe por quê? Porque a gente escolhe a família que a gente quer. Olha que lindo que é isso. Deus não pegou o meu espírito, que hoje é Edson, e disse, eu vou reunir lá um monte de espíritos e tu vai estar lá. Não, sou o pai daquela turma. Tanto que a gente já falou da solidariedade, né? Não é um sorteio, né? Não é um sorteio e nem uma imposição no sentido de... A impositiva eu sempre vejo que é a lei do progresso, que é aquela, eu preciso reencarnar, a lei do progresso vai me fazer reencarnar, e eu vou reencarnar com aqueles porque eu preciso ajustar. A lei de causa e efeito também vai me ordenar dessas formas. Mas o que é mais lindo é que os pais escolhem ser pais ou casarem entre si, e os filhos escolhem seus pais para aquela encarnação. Isso é que é importante a gente saber. A gente nunca imaginou isso. Eu nunca imaginava antes do Espiritismo que eu tinha escolhido meus pais. Não é assim, nós vamos renascer juntos para aproveitar a vida juntos. Não. É porque tem compromisso, tem questões a resolver. Nós vamos aproveitar esta encarnação, convivermos juntos, para nós ajustarmos as nossas arestas, para nós resolver o nosso problema. Esse é o objetivo. Exatamente. E lá, quando a gente está escolhendo a minha palestra, eu faço a brincadeira de que a gente está lá sentado e o Clarencio, né? Eu não sei o Clarencio, né? O Clarencio é meu personagem. Clarencio sabe tudo. O governador, né? O Clarencio está lá e chama a mãe. Explica quem é esse governador. É o governador do nosso lar. Ele tem um nome chamado Clarencio, ele que coordena essa cidade espiritual que fica basicamente em cima do Rio de Janeiro, que é base do livro Nosso Lar, do espírito. Aquele filme que o pessoal do filme que ele é mencionado, não é no filme? Não é mencionado? Sim, claro. E do espírito André Luiz, que relata para Chico, e ele cria, né? Ele escreve o livro Nosso Lar. Daí eu sempre uso o Clarencio como sendo um ponto central, né? Então o Clarencio chamou a minha esposa e disse: você vai voltar para o mundo espiritual, o seu nome vai ser Elizabeth nessa encarnação. Só que ele está numa sala em que os homens estão lá fora, os futuros maridos dela estão lá fora, e não a veem, mas eles vêm lá fora. E ela diz: tem lá os caras que tu vai poder casar. Ela olha lá e diz assim: de novo com aquela turma ali, tipo, a gente já atrapalhou a vida dela um monte, né? Mas ela pega e aponta para mim. Ok, escolhido, sai, entra eu. E eu, Clarice, pergunto: agora você vai reencarnar, se você vai ser Edson e tal, você vai encarnar na turma Lauro Mira, depois você vai morar na Içara, e vai descrevendo assim mais ou menos como vai ser a nossa vida. E lá fora tem as mulheres, que não veem quem entrou. E ele diz: lá estão as tuas prováveis futuras esposas. Daí eu olho assim: de novo, eu vou poder casar com a Elizabeth? Quer dizer, a gente sempre tem essa possibilidade de poder ter que vir com aquele que ainda é um pouquinho desgostoso, mas a gente enfrenta, ou a gente escolhe também algumas caras já que em outras vidas nos foram amores, e a gente poder voltar de novo. Então eu sempre faço essa brincadeira. E aí eu boto que a Beth escolhe eu, né, como sendo o piorzinho, né? E ela sendo a melhorzinha, senão depois eu apanho em casa. Não, eu notei que tu mudou o texto da palestra. eu acho que ela pediu para tu mudar. Então assim, como é que se mistura, né? Não pode ser botar tudo os queimadinhos tudo junto, não dá certo, né? Então a espiritualidade de maneira inteligente, até porque a gente participa. Queimadinho é ótimo, né? Nessa escolha, equilibra um pouco a coisa. Então a formação da família, ela, claro, se dá pelos vínculos do passado. Então nós temos os desafetos, os afetos harmônicos e os afetos desarmônicos. Os desafetos é fácil, né? Então nós temos lá alguém que a gente teve problema. Eu gosto de dar esse exemplo, porque esse exemplo é um exemplo marcante. Então, por exemplo, eu vou matar o Henrique agora nesse instante. Matei o Henrique. Não acho uma boa. É engraçado que nessas meus exemplos é sempre eu que mato. Então, é um indício do tipo de espírito que nós Perigoso. É perigoso. E aí, né? Depois eu também morro, vamos para o mundo espiritual, nos encontramos lá. E a espiritualidade diz assim: olha, uma suposição, né?
Aqui o que rege o universo é a lei do amor. Então vocês ficam conversando um com o outro aí para vocês se acertar. Né? Se acertam, um matou o outro, mas vocês se acertam. Você acha que é fácil? E outra coisa, de maneira natural, pode ser até que a gente consiga isso, mas de maneira natural desenvolver o amor entre duas pessoas que foram para o mundo espiritual nessas condições em que um matou o outro, difícil, né? Agora, o que se faz? Eles retornam, outra encarnação. Já nessa outra encarnação, eu sou o pai do Henrique. Mas ele não sabe de nada disso. Exato. Aí a gente passa toda uma encarnação junto, aí das dificuldades que nos aparecem e desenvolvemos um amor entre pai e filho. Voltamos para o mundo espiritual, vem aquela lembrança, pô, na outra encarnação, ele me matou, mas nessa ele foi meu pai. Então olha só como é que a espiritualidade trabalha, é a lei de justiça, amor e caridade, trabalha dessa forma para ajustar as coisas. É um presente, né? Exato. É um presente, porque daí substitui aquele sentimento de revolta, né? Que seria defrontado se os espíritos se vissem como naturalmente são. E aí eu falo isso sempre que eu dou uma palestra sobre esse tema, em relação a mãe, pai e filho, né? Porque a beleza dessa cena, né? Às vezes uma mãe pode estar segurando o seu agressor nos braços e alimentando ele, amamentando ele, cuidando. É ótimo, né? Mas o braço é o braço do amor, né? É o braço do amor, exatamente. E, então, nós temos os desafetos, esse exemplo que eu dei. Eu matei o Henrique aqui para mostrar que era meu desafeto, né? Porque eu não ia matar ele. O bom é que aqui é espiritismo, nós já vamos reencarnar agora, ele já está de volta. Então, isso são os desafetos, que se depois se reúnem na mesma família. Existem os afetos harmônicos, que é o exemplo aquele que o Edson deu, né, dele da Beth, que já tiveram anos de vida juntos, né, tem mais amor do que desamor ali. Então, nós vamos vir juntos, vamos estreitar mais os nossos laços? Vamos, são os afetos harmônicos. E também tem os afetos desarmônicos aí, sabe? Quando ama, mas não se entende. Não, é assim, por exemplo, numa encarnação foi amante, né? Ou foi um amor desviado. Então, o que é que acontece? Geralmente eles vêm como filho, como filha, e aí nós vamos encontrar aquele fenômeno interessante, né? Aquele filho que tem mais ciúme da mãe do que o próprio pai. Ou aquelas filhas que têm... Complexo de Édipo. Sim, de Édipo e de Electra. De Electra quando é mulher, né? Então, não necessariamente é nesse. Sim, claro. Pode ser, mas existe essa possibilidade, né? Às vezes eu comento com algumas pessoas, amigas minhas, assim, olha o complexo de Édipo e de Electra, a origem dele, né? Por quê? Porque realmente, às vezes a pessoa está lá numa encarnação como amante, né? E aí diz, não, nessa nós vamos ajustar, o amor não é assim dessa forma. Houve grandes problemas para todas as partes envolvidas nesse processo. Então agora passa por um processo de ajustamento. Um ajustamento relatado no livro Nosso Lar, desse exemplo que o Gilberto dá agora, mas aí colocando o amor, né, o amor e a caridade acima de tudo, é quando a mãe de André Luiz diz que vai reencarnar casada de novo com o pai dele, que está naquele momento no umbral junto com as amantes as quais ele vivia em vida, ele continuou vivendo no umbral com elas, e ela disse, eu vou reencarnar sendo ele o meu esposo de novo, teu pai, e elas, as amantes dele, serão nossas filhas. Porque daí então, em família, a gente vai poder fazer esse ajuste. Olha que coisa linda. Não, muito essa história, esse relato do André Luiz. Né? André Luiz, da mãe do André Luiz. André Luiz. As mulheres sempre são mais evoluídas, já notou nessas histórias? Sempre, né? Sempre estão acima. Onde é que tá? O André Luiz pergunta à mãe, onde é que está o pai? Ele assim, está lá com as amantes dele lá no umbral. Quem vai resolver o problema? A gente sempre se pergunta se... É uma pergunta, né? A gente vai reencarnar homem, mulher, a gente vai ter variações de sexo, né? Claro, por que a gente está homem agora? Porque precisa passar pelas vicissitudes enquanto corpo masculino. Obviamente nós vamos ter um momento, mas assim, se a gente parar para pensar, eu quero ser mulher correndo, porque elas só trazem em si as melhores coisas, né? Então, queiramos, eu acho que a fase primeira é o homem, gente. E a primeira é difícil. Mas as mulheres já estão lá na segunda fase. Mas vem cá, porque eu sempre gosto de brincar também com as pessoas, geralmente aquelas que se dizem machistas, né? Eu digo assim, vem cá, por que a gente está na encarnação como homem? É para aprender, não é que está ali no livro dos Espíritos? Sim. Então, porque não aprendeu ainda, né?
Porque se tu fica repetindo encarnação como essa, É. não aprendeu ainda, então menos, baixa a bolinha aí, vamos devagar. Então a gente reencarna numa família, para nos conhecermos, sermos testados, né? Aí, mas como que a gente vai se testar? Exatamente a convivência. Por quê? Eu gosto de brincar sobre isso, Henrique. Eu gosto de dizer o seguinte, a minha esposa chega para mim e diz assim, Gilberto, vamos morar no centro espírita? Por que, Raquel? Porque lá tu é bonzinho. Então a gente é bonzinho no centro espírita, a gente é bonzinho no serviço, né? Tu é o professor, né? Então o Henrique deve ser um professor bonzinho lá na sala. Tem toda uma imagem. Toda uma imagem, né? Para preservar lá o Edson, o serviço dele. Nós somos bonzinhos no clube que a gente participa, né? Quando a gente vai num restaurante almoçar, a gente é bonzinho, tem aquela... Mas em casa a gente não é. A gente tá despido, né? A gente mostra o que a gente realmente é. Até porque não tem como esconder do nosso próprio familiar que nos conhecem a fundo. Exato. Então ali nós temos a oportunidade de aprender o que nós somos, de saber o que nós não sabemos de nós mesmos. Porque está dizendo que tu não sabe quem é. Pessoal, a gente não sabe quem é, tá? A gente pensa que sabe quem é, mas a gente não sabe quem é. Eu sei meu nome, eu sei onde eu moro, eu sei quem é a minha família, eu sei, isso a gente sabe. Mas o meu espírito, tá? O espírito que anima esse corpo, que já passou por diversas encarnações e que vai passar ainda por outras encarnações, eu conheço esse espírito? Sabe o que os cientistas dizem, o Edson Henrique? Eles dizem que nós temos 95 mil pensamentos por dia. Desses 95 mil, 90 mil são negativos, 3 mil são neutros e apenas 2 mil são positivos. Ou seja, olhem só, nós temos todo um conteúdo psíquico em nós, que é o conteúdo do nosso espírito, pelas experiências que a gente passou, em decorrência das experiências que a gente passou nas diversas encarnações. Só que aquilo está no nosso inconsciente. O Jung, aquele psicólogo, né, famoso, ele disse que o consciente é como se fosse uma ilha e o inconsciente é como se fosse o oceano. Então vocês imaginam o tamanho. Tem muita coisa que a gente não sabe, né? O que está lá dentro. Eu gosto de dar um exemplo também, aquele do iceberg. Sim. Você tem um iceberg aqui, a ponta da... É 10%. 10%, aqui embaixo É o resto, não tem. Aí você quer empurrar isso aqui para cá, só que tem uma corrente marinha aqui embaixo que empurra essa parte de baixo para lá. Para onde que vai? Vai para onde a massa está indo. Exatamente. Então, às vezes, a gente quer uma coisa, que é o consciente, mas o inconsciente, que é muito mais grande, enorme, em relação a isso, ele nos empurra para determinada situação. Então, na família, a gente tem a possibilidade de começar a aprender o que nós somos. Exato, porque a gente não sabe do que a gente é capaz de fazer. Não sabe. A gente não sabe como a gente reagiria. Claro que em situações hipotéticas, tu vai raciocinar e vai falar, não, eu vou fazer dessa forma, porque tu consegue determinar uma estratégia. Só que quando acontece alguma coisa, tu vai fazer aquilo que está dentro Vem do de nosso ti. inconsciente, a a reação de quando tu viu já fez. Exato, quando viu já fez. Isso acontece, obviamente, na família, porque é onde a gente adquire as maiores dívidas, né? Sim. Por isso que há tantas notícias, por exemplo, de familiares matando familiares, né? O feminicídio, né? Homens que matam as mulheres. A gente deve levar em conta, nesse aspecto, que as famílias são ajustadas pela lei de amor. Mas é claro que o ser humano, tendo seu livre-arbítrio, muitas vezes cometem atos indignos de um pai em relação aos filhos, de um filho em relação aos pais. Isto é da natureza humana. Isso acontece na família, acontece por qualquer lugar. Mas a reunião familiar é feita para o ajuste. A falha está em nós, quando assim a gente não procede. Então em casa a gente faz o exercício todo dia, né? Todo dia. Da tolerância, né? Do respeito, da doação, tudo isso, né? Gilberto, mas se a gente for parar para pensar, o mestre disse assim, né? Amai a Deus e ao seu próximo, né? E depois a si. Então, só que ele sabe que a gente, para conseguir amar o próximo, e tecnicamente seria todo mundo, é difícil. A gente muitas vezes já não se perdoa quando faz alguma coisinha. Exato. Imagina amar os outros 35 bilhões de espíritos que estão. Porque
A frase é essa. Amai o próximo. Então são todos os próximos nossos, todos os irmãos que estão convivendo conosco aqui na Terra, encarnados e desencarnados. Aí, sabendo que a gente, nessa nossa pequenez, nós não vamos conseguir, o que ele fez? Começa então a amar o teu próximo na família. O mais próximo. O mais próximo teu mesmo. Mas, Então, são pequenas escolas que Deus nos deu, né? Cada família, minha, tua, do Gilberto, todas as dos nossos ouvintes, são pequenas escolinhas, são as classes, né? A gente sempre usa assim, né? São as nossas classes. Nós estamos na nossa classe, nós somos professores e alunos, isso que é legal, né? É que a família ela é uma pequena célula da grande família universal, né? Então, a gente aprende ali para conseguir realizar depois na grande obra do Eu até Criador. peguei uma passagem do Espírito Camilo num livro do Raul Teixeira que diz, o livro chama Minha Família, o Mundo e Eu. Ele diz assim: a família biológica é a humanidade em miniatura. Quer dizer, tudo que possa acontecer no mundo, na humanidade, acontece dentro de uma família. Então ali a gente tem todas as possibilidades de estudo e aprendizado. tem uma obra de Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, que é chamada Boa Nova. Nesta Boa Nova, o Humberto de Campos conta aquele período que Jesus estava lá ensinando no templo, né? que está lá nos evangelhos. Mas a história, ela não só está a passagem lá e não está bem explicada, né? Com outros detalhes que a gente não tinha conhecimento. Então, Humberto de Campos nos traz um relato interessante. Ele diz que quando o Jesus estava falando com os doutores do templo, tinha um amigo de José que se chamava Eleazar, que também era doutor do templo. E ele chamou José e disse: José, esse teu filho aí vai incomodar. Ele vai mexer com coisas. Estou falando na passagem dos 12 anos? Não, dos 12 anos. Tinha 12 anos de idade. Você vai incomodar, né? E aí, porque ele vai mexer com coisas poderosas. Imagina o que ele está falando. Né? Imagina Jesus falando de igualdade. Né? E aí, José chega em casa e fala para Maria: Maria, o Eleazar veio me chamar a atenção, porque ele está preocupado com Jesus. Aí, Maria vai falar com Jesus, né? E o texto é assim, ó: mãe, que queres tu de mim? Jesus disse para ela: acaso não tenha testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Porque Maria estava querendo levar ele para a escola. Porque lá no templo de Jerusalém, não era só os poderes que funcionavam lá, também existia a escola. Né? E ela parece que era um giro, levou para lá para ele aprender. Aí sim. Bom, mas como meu pai deseja de todos nós a exemplificação, eu escolherei a escola melhor para aprender. E sabe onde é que ele foi? No mesmo dia, Jesus pede a José que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, Humberto de Campos escreve, para ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar, e a do esforço próprio, ele passou a trabalhar como carpinteiro. Então, aquela história que alguns lugares consta, que ele foi para a Índia, que não, ele ficou trabalhando com o pai dele desde os 12 anos até quando ele foi para a vida pública com 30 anos de idade. Porque ele quis mostrar aí que a melhor escola é a escola da família. Aí, já aproveitando que o Henrique está aqui, né, nós já estamos falando de escola da vida, né? Henrique, por que é que o ser humano tem a necessidade de um período tão grande de infância? A gente vê em outros animais aí, né? O reino animal, nós pertencemos ao reino animal, nós somos um ruminal, mas que não há necessidade de um período tão grande. Por que o ser humano tem que passar por um período tão grande na infância? Porque nós ficamos tanto tempo dependentes, né, dos nossos pais. Mas qual é a utilidade disso? Então, na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, qual a utilidade da infância para os espíritos, né? E aí os espíritos vão nos responder que durante esse período, o período da infância, os espíritos ficam muito mais acessíveis, muito mais sensíveis a novos ensinamentos e novas ideias. Então nós ficamos esse período
para realmente aprender novas coisas, para contrastar com o que nós já sabemos. Então, aí nós tem um ponto-chave que é a responsabilidade de quem está nos dando essas novas coisas, né? Dessa responsável que está com essa criança nesse período ali que vai mais ou menos até o início da puberdade, né? Que o espírito fica mais adormecido, os impulsos do espírito ficam mais adormecidos, né? Não fica totalmente adormecido, né? Fica um pouco mais adormecido. E aí a criança fica mais acessível para essas novas ideias. Daí na adolescência, essa dormência do espírito, ela começa a se abrir e o espírito começa a agir mais como O que ele era. o que ele era em Antes de outras encarnar. vidas. Então o que acontece? Esses novos impulsos que chegam na adolescência, eles vão ir de encontro aos novos que foram incutidos nessa criança agora na infância. Por isso na adolescência tanta confusão e agitação, né? Que Chama de avó a gente pode É. usar uma palavra chamada educação, né? Seja intelectual ou seja moral que o pai ensina em casa. Exato. Né? A intelectual nós temos a escola, né? Que pode fornecer, claro, o pai e a mãe também, sem dúvida, com os exemplos, né? Mas a principal responsabilidade do pai e da mãe, sem sombra de dúvida, é A educação a moral. educação É moral. aí o ponto que eu estava esperando o nosso querido falar, né? É porque Deus... A responsabilidade é isso, né? Como pais, né? Exato. Só para assim, ilustrar assim, um pouquinho mais. Nós viemos de outras encarnações. Então imagina, não sei que encarnação passada que eu tive, a gente não sabe, e é bom nem saber. A gente desconfia. A gente desconfia, mas é bom nem saber. Bom, se eu não passasse pelo período da infância, o que aconteceria nessa encarnação? Eu ia repetir tudo. Essa é a nossa tendência. Exato. Repetir tudo igualzinho como a gente foi na outra. Exatamente. Então, por Gilberto, a isso- gente já repete passando pela infância. Tendo a Então, infância como exatamente. alicerce. Então aí você pega assim, o Sandro alerta bem sobre isso, né? Quando chega na adolescência, a gente vai retomar aquilo que a gente era na outra encarnação, a gente entra em choque com o que a gente era e aquilo que a gente aprendeu nessa. E a gente diz assim, eu não vou para a aula hoje. Aí a gente lembra, não, meu pai sempre, e a minha mãe dizia, não, meu filho, Exato. vai para a escola, aprende, isso vai ser importante na tua formação. De repente, eu vou fazer uma coisa errada, eu vou lá com sei lá, qualquer coisa que você queira imaginar aí. Naquele momento que eu estou pensando aquilo que eu estou voltando àquele ser que eu era antes, eu penso, puxa, mas a minha mãe me chamou tanto a atenção nesse aspecto aqui, ó. Eu vou fazer errado, exatamente. Primeiro o impulso ali é o meu, né? É o Aí meu. depois vem o raciocínio e fala, não, né? Mas a mãe vai ficar muito chateada. Pô, ela me ensinou tanto isso aí. Então, olha só a importância da educação, né? Dos pais, né? E no exemplo que tu desse, ou aliás, na passagem de Humberto de Campos, que relata a conversa da mãe Maria com o filho Jesus, ali a gente já percebe que mesmo naquele contexto onde o Cristo estava inserido, e aí eu quero dizer o Cristo inserido, porque daí a gente já cria um contexto completamente diferente. A mãe Maria está preocupada com a educação do filho. Sim, claro. Porque ela percebe que nos olhos de alguém de fora vê alguma coisa estranha. Tecnicamente é um estranho, parece um estranho negativo, mas na verdade é um estranho positivo, né? Ué, o filho desse rapaz aí tá com os pensamentos meio loucos. Ele vai contar pro pai. Coisas que os nossos pais, a gente sempre dizia, né? Meu pai dizia, falava com os amigos dele, ó, se tu vê meu filho fazendo alguma coisa por ele, tu me conta. Esse fato que meu pai sempre fazia é o amigo do José contando para ele, ó, esse teu filho aí eu acho que vai dar problema no futuro. E aí os pais preocupados chamam o filho. Claro, José, esperto que era, disse, Maria, dá uma coisa da mãe. Dá uma conversadinha com ele. Quer dizer, a mãe Maria, nesse contexto com Jesus, preocupada com a educação de Jesus. E claro, aí Jesus diz, calma, está tudo sob controle. Eu sei qual a minha educação, mas, como o Gilberto relatou, ele prefere estar na família, no contexto familiar, e ali, claro, ele vai desenvolvendo famílias, a própria micro-sociedade deles, né? Ele deu o exemplo. E é o tempo, com certeza. Jesus veio para dar um exemplo, ele não veio só trazer a lição do Evangelho, porque seria a parte teórica, até porque muita coisa já existia, até escrito,
né? A lei do amor já está lá no Velho Testamento, né? Já está lá no 10 Mandamentos, amar a Deus já está ali, né? Mas ele veio principalmente dar o exemplo. Essa que é a grande diferença de Jesus em relação aos outros. Ele veio dar o exemplo. Toda vida que eu tiver dúvida, isso é a primeira coisa que me chamou a atenção do Espiritismo. Me disseram isso, eu digo, não é assim. Aí tu está pegando muito pesado. Quando tu tiver dúvida na tua vida, pensa o que Jesus faria no teu lugar. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que Jesus faria? Faz 30 anos que eu não falo com meu irmão porque ele me ofendeu muito, fez muito mal para mim. Mas se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Ele pegaria o telefone e telefonaria? Faria isso. Mas eu não estou muito achando correto. Não importa. Jesus deu um exemplo. Eu estou meio longe de ser Jesus ainda. Então, tem até aquela música muito bonita que a gente canta, né, Henrique? É aquela do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou. Eu encerro a minha palestra com ela. Ah, é? Por quê? Porque ela é uma música espetacular, ela mostra isso, que a gente seria mais feliz, eu seria feliz se a gente repetisse, né? O nosso comportamento de acordo com o ensinamento de Deus. Tem uma partezinha ali, que até eu tenho que incluir na minha palestra. Da música ali, que fala que dormiria mais feliz. Dormiria mais feliz. Ou seja, né? Consciência limpa. O que é dormir feliz? Dormir tranquilamente. É consciência limpa, é a leveza, né? A nossa intenção como palestrantes, como trabalhadores espíritas, na verdade, é fazer aquilo que o próprio Espiritismo propõe, né? É ser consolador, é levar para as pessoas que ainda não conhecem ou que já conhecem o Espiritismo, o que o Espiritismo propõe para as nossas vidas todo dia. E essa proposta é o consolo, né? É a gente poder tatear aquilo que a gente está fazendo e transformar isso de bem. Então, a gente fala da família, mas a família tem um ponto muito importante, que é a educação, né? É o núcleo de educação, a gente falou de escola, a gente falou... Tanto é que no quarto mandamento, e não foi Jesus que trouxe, foi Moisés, né? Trouxe o decálogo, trouxe os 10 mandamentos. Qual o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Que não pode ser traduzido de uma outra forma que não honrar a família. Porque quando tu honra o pai e a mãe, tu honra irmãos, tu honra filhos, tu honra... E há esse sentimento recíproco. Por quê? Porque o pai e a mãe têm essa responsabilidade muito grande de serem os educadores. Eu queria só fazer uma menção aqui, Gilberto. A gente normalmente não faz, mas porque os textos do Evangelho segundo o Espiritismo são muito importantes. Gilberto, pega o Evangelho segundo o Espiritismo aí. Deixa eu te contar aqui. Eu tenho no meu carro o Evangelho segundo o Espiritismo no áudio. Assim. Esperando, né? Então eu escuto ele todo eu vou. E quando eu coloquei hoje de manhã de vir de casa para cá, estava exatamente nessa passagem. Honrai vosso pai e vossa mãe. Cheguei aqui, abri. Eu peguei o Evangelho aqui e abri. Vou abrir porque vem um recado para mim aí. Mas eu queria só fazer uma citação de uma passagem que os Espíritos... é um outro capítulo, mas também tem a ver com família. Eles nos fazem lembrar da nossa responsabilidade como pais. Obviamente o Henrique não é pai ainda, mas será. Então ele está em aprendizado. Mas é filho. Mas é filho, é claro. Então diz assim, lá no capítulo 22, que o título é Não separeis o que Deus juntou, quer dizer, as famílias espirituais, ele está se referindo a isso. Diz assim, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, quer dizer, não só biologicamente, mas pelo amor, né? Mas também pelos laços da alma, a fim de que as afeições mútuas entre os esposos se lhes transmitisse a seus filhos e que fossem os dois e não somente um a transmiti-lo. Então, os Espíritos já advertem, que eu fiz a brincadeira aqui que o José diz, Maria, vai lá e conversa vai lá conversa com Jesus e explica que está tendo um probleminha. Claro, se a gente vai dizer assim, mas então ele relegou a responsabilidade de pai só para a mãe, não. Muitas vezes a mãe tem mais afinidade com aquele filho. Mas o pai estava atento de ter pego a notícia da rua, né? Então aí é o ponto, ele traz a notícia para casa, transforma ela e diz, precisamos conversar com Jesus. Então, há uma responsabilidade mútua. E é aí o ponto, Gilberto, e é aí o ponto, Henrique. Nós, pais, como orientadores de família, acabou a época de ficar em cima do muro, né, Gilberto? Nós temos que tomar a nossa
responsabilidade como pais. Aproveitar os nossos filhos na infância, nossos netos, que agora eu já estou com netos, o Gilberto também já está com netos, os filhos já estão grandes, e o Henrique com os alunos dele, porque daí é um pai, né? É um pai, está na função de um pai. A educação moral, ela, assim, ó, ela é ampla. A educação moral, ela é ampla, então ela cabe a todo mundo que tem a possibilidade de ensinar a educação moral. E aqui exatamente é o ponto que eu queria trazer a nossa análise, que tu já puxou lá um pouquinho antes. É o seguinte, a nossa responsabilidade moral, porque assim, ó, o Haroldo Dutra Dias faz uma palestra muito bonita a esse respeito, e ele diz que os pais, de uma maneira natural, já tranquila, preocupam-se muito com os filhos, com a educação intelectual dos filhos. O que ele vai ser? Não, vai ser um médico, não, vai ser um professor, não, vai ser um advogado, né? Quanto a isso, a gente não tem... Professor, né? Até teve um caso, tu lembra de uma escola de Criciúma que fechou a escola, deu problema lá, foi um despejo da escola, e aí, de repente, muitas mães tiveram seus filhos sem escola da noite para o dia, saíram correndo, viraram noite na fila para arrumar a vaga em outras. Eu fiquei pensando, puxa, como as mães se preocupam, né? Mas ali eles estavam se preocupando com a educação, né, intelectual do filho. Mas o Espiritismo nos traz uma abordagem, como diz Haroldo, um pouco mais profunda, que a gente às vezes não leva em conta, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente olha para uma criança pequena, a gente diz assim, essa criança aqui vai ser um engenheiro. Isso aqui, olha aí a carinha dele de médico, olha aí. A gente olha para uma criança e diz assim, será que esse aí vai ser um drogado? Será que essa menina aqui, o que vai acontecer com ela? Não vai se prostituir? O que vai acontecer com ela quando ela casar e o marido dela não for um bom marido? O que ela vai fazer? A gente não faz esse tipo de análise, a gente não tem esse tipo de preocupação no nosso dia a dia. A gente espera o melhor, né? A gente não tem. E o Espiritismo ele exatamente vem nos trazer uma reflexão a respeito disso, né? Ou seja, que o filho nosso seja ensinado desde pequeno a ser prejudicado por alguém, mas não afogar-se na mágoa. Então ele tem que ser ensinado desde pequenininho, senão vai acontecer o quê? Quer dizer, praticar as perdas, para ter contato com esses tipos com esses elementos no dia a dia. Dor, Sim, porque senão vai acontecer aquilo que está acontecendo muito, inclusive suicídio de crianças, porque as crianças são acostumadas na moleza, está tudo funcionando, né? Não tem. E aí quando ela chega lá fora, sofre um ataque de um amiguinho, alguma coisa grave, ela perde qualquer coisa, né? Porque assim, ó, na prática, né? A gente tá falando aqui, mas na prática é um não, né? Porque tem-se hoje em dia uma falsa ideia de que educar é simplesmente falar tudo fazer tudo que a criança quer e dar aquilo que a criança quer, né? Só que são felicidades momentâneas, né? São felicidades momentâneas, aquilo ali vai passar, satisfazer a vontade daquela criança. E aí tu acostuma, nesse período que a criança está mais acessível, tu fala para ela, com esse tipo de atitude, que ela vai ter tudo que ela quer da vida. E não vai ter. Não vai ter, obviamente não vai ter. Aliás, o mundo é muito cruel. A gente não vem para esse mundo para ter tudo que a gente quer. A gente vem para esse mundo para aprender a ser feliz com o que a gente tem. Sim. E para passar por provas e expiações. Exato. E então, quando a gente vai passar por uma prova com expiação, a gente pode não estar preparado. Exato. Aí o que acontece? Deprime e tudo mais. Claro que esse não é o único motivo para depressão, né? Existem vários outros motivos, mas é um deles. Né? Eu estava escutando vocês e me reportei lá na minha infância. Todas as infâncias nossas foram mais difíceis do que está sendo a nossa vida hoje. O mundo deu um salto, assim, as coisas estão muito mais fáceis. E muitas vezes a gente queria alguma coisa e o pai dizia, não tem dinheiro para te comprar. Não tem dinheiro para te comprar. E a gente já partia para outra. Mas a resposta era boa. A gente perguntava, por quê, pai? Por que não? Aí eu gostava dessa resposta, porque explicava bem para a gente. É que esse não, ele tem assim, um fluxo psicológico muito grande, né? Ele abre um leque de respostas infinitas. Várias organizações. Eu não tinha dinheiro para comprar um carrinho, eu ia lá e fazia um carrinho. Nós fazíamos os nossos carrinhos, né? As nossas patrolinhas, ia lá brincar. A gente ia para a escola, tinha bullying, mas bullying todo dia. Os maiores pegavam os pequenos e socava a muleira. Lembra da famosa frase? Te pego na saída. Eu lembro. A gente sofreu bullying igual todos os bullies de hoje. Só que era o seguinte, a gente se defendia.
Porque os nossos pais nos ensinavam a ser fortes, com não, com sim, com aprenda a fazer essa coisa. Então, eu não estou dizendo que hoje, o que está acontecendo hoje é que os pais têm terceirizado essas coisas dos filhos. Exato. Eles sofrem pelos Exato. filhos. E é quando o filho se defronta com o sofrimento, ele não sabe o que ele faz. Exato. Ele olha para o sofrimento, E agora? e aí o sofrimento para ele pode ser um vestibular que ele não passou, um namorinho um namorinho que não deu certo. E aí ele não sabe o que ele faz. E aí, na hora, depressão. Exato. Dá aquele cai naquele abismo, né? Não consegue lidar. Então, não que, claro, é que o Gilberto é um pouquinho mais do que eu sou um pouco mais do que tu em idade, então, mas a infância do Gilberto também deve ter sido assim, a tua não sei se foi assim, mas... A minha infância foi um pouco mais difícil que a dos meus alunos, assim, mas... isso tu já faz uma comparação, Já, né? sem sombra de dúvida, né? Eu fui ver o que era um computador com 14 anos, 13, 14 anos, sabe? Eles já nascem com o tablet na mão e já, né, tudo ali. Não que isso seja uma facilidade, um pouco... Não fez muita diferença na minha vida, mas é mais fácil, né? Eu, às vezes, no início da minha vida escolar, eu não tinha transporte para a escola, sabe? Eles já têm, sabe? A mãe levava. A van passa em casa e põe na porta, né? Exato, no início a mãe levava e eram 4 quilômetros, sabe? Então eu lembro que eu sempre amei música, para eu fazer aula de teclado, nós pegávamos a gente andava 4 quilômetros a pé lá na Boa Vista, né? Pegava um ônibus, aí via para Içara, andava mais um pouco aqui, não me recordo onde que era, e aí fazia, quando chovia não tinha, eu lembro que estava chovendo, aí eu ficava com o teclado lá em casa, porque não dava para ir, sabe? Então, e hoje eu como professor de música, vou lá na escola dar aula de música para eles, sabe? Então as coisas estão mais acessíveis para as crianças. Mas tá não tudo vamos mais fácil. A gente também não quer dizer que o futuro, né, que chegou, que é o presente, isso seja ruim, não. É o manusear das coisas. Tem uma história, é uma piada, claro, de dois meninos que eram completamente diferentes. Aí o diretor da escola chamou os pais. Porque tem um lá que aprontava um monte, e o outro era comportadinho. Aí ele chegou e chamou os pais. Aí quando chegou os pais já, até anotei aqui assim, não sei o que há com eles. Nós criamos eles iguais, nunca deixamos faltar nada. Aí o diretor, para. Já descobrimos o culpado aqui. Aí o pai assim, culpado? Quem é o culpado? O senhor, vocês são culpados. Por quê? Olha aqui, nunca deixamos faltar nada. Tem que ensinar os filhos que não pode ter tudo. Então, já começaram errado a educação deles. Segundo, iguais. Não se trata os filhos iguais de forma igual. Não dá educação para os filhos de forma igual. Por quê? Porque um é diferente do outro, cada um tem as suas peculiaridades. E os pais têm que ter essa sensibilidade de saber a diferença do comportamento de um filho e do outro. Aí, e terceiro, filho a gente não cria. Tá? Quem cria porco, cria galinha. Filho a gente educa. Então, vocês estão fazendo tudo errado, começa tudo de novo. Supostamente, quando tu diz que cria um filho, tu só bota a comida na mesa e manda ele comer, né? Que é o que a gente faz com o animal, né? A gente põe no sol, deixa ele no sol, andar no campo, depois ele bota a comida. Só que, qual o problema do animal? Não precisa te preocupar com o que ele vai aprender. E existe essa responsabilidade dos pais, exatamente. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos, quando a gente vem uma encarnação, a gente vem com um monte de problemas das outras encarnações, um monte de coisa para resolver. E lá foi combinado que aquele pai, aquela mãe, seria a pessoa que nos iria instruir, orientar no nosso caminho. É um companheiro de caminhada. Ele viria um pouco mais cedo, e ele seria um companheiro de caminhada para nos ajudar a nós nos renovarmos. E aí vem a pergunta, né, Henrique, que você faz muito bem na tua palestra. Qual é o papel que eu estou exercendo nessa renovação? Quando eu chegar no mundo espiritual, eu vou ser perguntado o seguinte: o que fizesse? O filho que foi confiado. O que fizesse? Essa pergunta vai vir. Essa pergunta vai vir. E aí vem aquela história, a resposta, né? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Mas ele se transviou, mas eu fiz tudo que estava ao meu alcance. O que acontece é que, assim, esse pai, essa mãe, né, tem que pensar dessa forma. Tu vai pegar aquele filho do berço, tu vai tirar do berço e tu vai colocar para a sociedade. Ele vai atender as pessoas, ele vai casar, ele vai ter os filhos dele. Então, as tuas atitudes, e claro, não só o que você fala, porque a gente sabe que criança não escuta, criança imita.
né? Então, se você falar para ela não bater no irmão, né? E você bater no seu irmão, né? Ele não vai fazer o que você falou, ele vai fazer o que ele viu você fazendo. Exatamente. Lembrar-se bem, o exemplo arrasta mais do que as palavras. Exato, né? Tu me perguntou na tua palestra, eu não sabia, eu só sabia dessa forma, né? Mas é isso. Então, esse pai, essa mãe, ele tem o responsável, né? A gente fala pai e mãe, mas a gente sabe que é o responsável, né? Muitos dos meus alunos são criados pelos avós, pelos tios, e a responsabilidade é a mesma, embora o mérito seja outro, né? Porque quando você pega aquele serzinho que está no mundo, sem eira nem beira, né? E você acolhe, e acolhe essa responsabilidade para você como sendo sua, o mérito é gigantesco. O Gilberto fez uma menção assim, de quando olha para a criancinha, se na face daquela criancinha ele consegue ver um engenheiro, ele consegue ver um contador, um advogado, um professor, mas a pergunta é assim, como pais e como cristãos, olhar para o nosso filho e dizer assim, ele vai ser um bom homem? Ele vai ser uma homem de boa bem, mulher? um homem de bem. Como diz o próprio Espiritismo e o texto do Evangelho, ele vai ser um homem de bem? Ela vai ser uma mulher de bem? Porque a gente se pergunta assim, ó, será que eu vou ter condição de criar o meu filho e educar? Será que eu vou ter dinheiro para pagar uma faculdade para ele? Essa preocupação eu tive. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, da minha filha? Mas a pergunta é, será que eu vou ter condições de dar uma educação moral para o meu filho? E aí a gente vai perguntar assim, mas a minha educação... Então, eu tenho que... Se eu tiver que ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho, eu vou trabalhar para ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Se eu não tenho, me percebo não tendo condição de educá-lo moralmente para ser um homem de bem, eu tenho que ir atrás e descobrir os conhecimentos tais que eu preciso também para ensinar para o meu filho. Porque o que acontece na vida normal? A gente trabalha, dá educação. Só que daí, mas daí o mundo ensina. Para essa outra parte moral a gente diz o mundo ensina. Na paulada, né? Mas tipo, relega ao mundo a educação moral do filho. Você, inclusive, o Edson frisou bem na tua palestra, o Henrique também frisou, e na minha não friso tanto, mas o aspecto da evangelização, você já levar a criança Muito bem, desde cedo para a sua igreja, né? Para o local onde você recebe o levar Deus, mostrar, fazer com que as crianças conheçam Deus, sejam espiritualizadas desde pequeno. Aí fala da evangelização, e aí numa palestra que eu vi, não lembro agora, já vou lembrar o nome dele, ele fala assim, não, mas eu não vou levar meu filho para evangelização agora, porque ele vai escolher quando for no futuro. Nazareno não, né? Nazareno Feitosa. Muito bem, obrigado, Gilberto. Ele diz, não, porque senão vai traumatizar a criança. Ela escolher qual religião ela vai ter, agora vai traumatizar a criança. Só que assim, meus amigos pais, a gente com 6 meses pega o nosso filho e enfia numa creche, para a gente poder trabalhar. Não vai traumatizar os nossos filhos colocá-lo na escola desde 6 meses? Então, se há possibilidade de traumatizá-lo na evangelização, com certeza também vai traumatizar na escola. Então, eu já vejo diferente. Não traumatiza na infância como escola, mas também não vai traumatizar. Ponha na escola. Ensine a moral de Jesus com o catecismo, na Igreja Católica, na evangelização aqui nas nossas salas no Centro Espírita. Nas casas evangélicas também tem evangelização. Leve a missa, leve a palestra pública que nós temos aqui toda segunda-feira, leve ao culto, leve à igreja, fale de Jesus. E, como nós espíritas, nós fazemos o evangelho no lar, que é uma outra forma de levar a espiritualidade para dentro de casa. Ponha na mesa lá a aguinha, abra o evangelho, leia o evangelho com seu filho sentado à mesa, explique um pouquinho quem que escreveu aquilo que foi Jesus. Outro dia minha neta na igreja olhou para nós assim, olhou lá para o vitral, estava a imagem de Jesus ressuscitado, né? Aqui da nossa matriz. Aí ela assim, vô, por que Jesus é invisível? Né? Na hora eu disse, não, ele é invisível porque ele já passou por aqui, já viveu, já deixou bastante coisa importante para nós, e agora ele está lá do céu olhando para a gente. Então a gente não o vê, mas a gente sabe que ele está lá. Ali é só uma representação, é um desenho para tu saber como é que era Jesus. Tá. Porque é importante a gente pensar que... Falei demais agora, né? Não, foi legal. Me empolguei, né? Mas foi bonito, foi legal. É importante a gente pensar que
é fundamental para a criança, já mesmo como uma criança, no início dessa reencarnação, entender que o mundo não é só isso aqui. Que o mundo não é só isso aqui. Que existe alguma coisa além, seja na doutrina espírita, seja na católica, todas elas pregam, né, e falam de que existe algo mais, que isso aqui é temporário. Então, se a vida é temporária, a tristeza é temporária, os problemas são temporários, né, mas o aprendizado é eterno. E principalmente o ensino moral de Jesus. O ensino moral de Jesus, amar ao próximo como si mesmo. Aqui, honrar o vosso pai e a vossa mãe, que é o texto que eu vim escutando no carro, e nos lembrar o seguinte, que a gente deve honrar sempre. Ah, mas meu pai não merece a minha honra, minha mãe não merece, meu irmão não merece. Amar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, é ser indulgente, perdoar quem nos agride, fazer o bem para aqueles que nos fazem mal. Serve para todo mundo, serve principalmente para quem convive conosco no dia a dia. Fez uma bela lembrança, Gilberto, que tu fala assim, mas meu pai não é digno da minha honra porque ele nos deixou quando éramos pequenos. Minha mãe nos deixou quando éramos pequenos. Isso é coisa do dia a dia, a gente ouve todo dia. Eu não vou amar meu pai e minha mãe. Eu não vou amar meu pai e minha mãe porque eles nos deixaram. A Santo Agostinho tem uma passagem, eu acho que é desse capítulo, Gilberto, que ele diz o seguinte: só pelo fato, eu estou traduzindo aqui, agora é eu falando, né? Só pelo fato de os dois terem escolhido trazer você ao mundo, a gente já deve a honra para eles. Porque foi através deles biologicamente, mas lá no começo do nosso encontro a gente falou, eles escolheram te trazer. Eles escolheram te trazer. Eles poderiam ter escolhido trazer um outro espírito. Qual é o preço disso? Quanto é que vale isso? Não tem preço. É aquela história que a gente sempre diz, nós 7 bilhões de seres na Terra, 4 vezes bilhões de espíritos esperando para vir para a Terra, ter uma nova oportunidade de progresso. Nós fomos escolhidos agora. Eles, os dois, olharam lá e disseram, é você que eu quero, espírito, que eu quero seja meu filho. Então, honrar pai e mãe está acima de qualquer coisa que a gente faça. Só está abaixo de honrar a Deus. Né? Tanto que o próprio Jesus fala isso, né? Nós estamos agora encaminhando para o final do programa e é bom sempre, eu gosto das minhas palestras e quando abordo esse tema, lembrar o seguinte, existe uma receita infalível que se aplica em casa, em qualquer outra situação, mas principalmente no ambiente familiar, que se chama amor. É ali que vai haver a verdadeira mudança. E aí o Henrique, quando chegou aqui, ele disse, o que o Gilberto está fazendo? Ele escutando uma palestra, está vendo ali? Sabe quem é aquela pessoa que eu estava ouvindo ali? O nome da pessoa se chama Roberto Carlos, né? Mas não é o Roberto Carlos, o nosso rei, o nosso Roberto Carlos cantor. Ele é um escritor. E esse Roberto Carlos aqui, ele viveu na FEBEM, quando tinha 13 anos, ele foi para a FEBEM. Eu reconheci a voz do filme. E ele foi para a FEBEM. O Jô Soares, Gilberto. Jô Soares. Isso que nós assistimos. Com 13 anos de idade. Mas olha assim, olha aqui, Henrique, que legal. Olha só. Ele fugiu 132 vezes da FEBEM. Isso na década de 1979, por ali, naquela época, 1970. E ele, uma vez apareceu lá uma pesquisadora francesa que estudava educação, ela veio, se chamava Marguerite Duval, o nome dela. E ela veio, e ele estava passando ali no meio da turma, e ela perguntou, quem é aquele menino? Ela assim, não, aquele menino ali é o seguinte, ele é irrecuperável, aquele ali não tem jeito. Aquele menino ali não tem jeito. Ela assim, como é que é a história? Vocês aqui numa instituição de ensino, vocês estão dizendo que uma criança é irrecuperável? Não, mas aquele ali não tem jeito. Aí ela pegou e se sensibilizou, disse, pô, peraí, isso aí... Ela se assustou, né? E aí foi conhecer o menino, aí depois conheceu, falou com ele, no fim ele fugiu da FEBEM de novo, e ela encontrou na rua lá, em Belo Horizonte. E aí chamou ele e começou a conviver com ele e perguntou para ele se ele não queria morar com ela na casa dela lá em Belo Horizonte. Ela estava provisória, porque ela era francesa, né? E ele, tá, tudo bem, né? Topou. E foi ficando
amiga dela, aquela coisa toda. Aí um dia ela disse que não podia, que tinha que resolver um assunto importante com relação à estadia dela no Brasil. Aí pronto, agora que eu estava gostando dela, ela foi embora, eu sou um coitado mesmo, tá vendo? Eu sou vítima mesmo. E aí sabe o que ele fez? Ele foi lá no banheiro da casa dela, aquelas banheironas, não tem? Abriu a torneira e alagou a casa inteira. Quando ela chegou, estava tudo alagado. E aí tu viu ali a manifestação dele, dizendo pro João assim, quando eu pensei que ela ia me pegar, me dar uma surra, que era isso que eu estava querendo, que eu estava querendo, estava provocando ela para isso acontecer, ela me abraçou e disse assim, quando é que tu vai aprender que eu gosto de ti? O que eu faço para te aprender que eu gosto de ti? Ah, mas você saiu, disse que ia resolver o teu problema. Sim, claro, eu tenho um problema de visto. Eu não posso ficar aqui muito tempo. Mas já está resolvido, eu vou ficar mais um ano. E outra coisa também, eu resolvi ficar mais um tempo porque eu quero que tu seja meu filho, eu quero te adotar como filho. Tu aceita? Aí depois ele aceitou, ele foi com ela para a França, aprendeu francês, fez faculdade e tudo lá, voltou. E hoje ele é um grande escritor de história. Ele escreveu o livro A Arte de Construir Cidadãos, em 15 lições da pedagogia do amor. O nome dele é Roberto Carlos Ramos. 15 lições da pedagogia do amor. Aí, a repórter perguntou para ele, a repórter, sabendo dessa história, assim, você acredita que alguém seja irrecuperável? Aí ele disse assim, não tem. O que existe são pessoas que não foram entendidas, amadas ou não tiveram a oportunidade adequada. Então não existe ninguém irrecuperável. Tanto é verdade que ele se recuperou. É um exemplo disso. Pô, o cara fugiu 122 vezes da FEBEM. E ele adotou 25 crianças de 10 a 13 anos de idade. Então, é a receita que eu estava falando. Mostra que quando você recebe amor, aquilo vai trazer algum tipo de resultado. Então, pais, não digam, meu filho está perdido, né? Não digam essa frase, aí é um exemplo, né? Ele nunca vai estar perdido, é só o esforço de a gente compreender o que ele quer, né? O que para ele serve. E às vezes o Espiritismo também nos explica que o efeito pode não ser imediato. Então, pode ser que algum filho se rebele, mas aquela sementinha que foi plantada vai germinar um dia. Pode não ser nessa encarnação, mas com certeza será nas próximas. Nem sempre o resultado é importante, né? Mas a tentativa é fundamental. O importante é que você tenha a consciência tranquila de ter feito tudo o que for possível. Esses dias nós estávamos comentando aqui no grupo, aqui mesmo, nesse mesmo local aqui. Ah, mas aí não educaram direito os pais porque o filho virou rebelde. Não, às vezes não tinha jeito mesmo. Fez tudo o que foi possível. Isso é o que deve ser levado em conta. Se você fez tudo o que estava a teu alcance para ajudar a educação do teu filho, porque tem uma responsabilidade com ele. Quando ele vinha para cá, você aceitou que ele viesse. E não só isso, ele te pediu como socorro o seguinte, não me ajude a cair de novo. Então, por isso, sempre a reflexão. Eu estou colaborando com meu filho, com a evolução espiritual do meu filho, ou ele vai voltar igual ou pior do que era? Pior no sentido do comprometimento, Ninguém volta pior do que é no sentido da evolução. Henrique, gostou da reflexão aí que nós fizemos a respeito do tema família? É isso aí? Eu gostei, foi muito legal. Muito O que tu tem aí para nos dar como arremate aí eu acho assim que dessa questão assim, a preocupação, a gente tentar igualar pelo menos, né? Essa preocupação com a intelectualidade das crianças, tentar manter pelo menos perto a preocupação com a educação moral também, né? Porque tendo em vista de que essa responsabilidade é para a eternidade, né? E acima de tudo é uma grande oportunidade, como pai, como filho, como educador, essa é uma grande oportunidade que vai se estender aí para a vida futura, né? Vida futura, eu digo a eternidade. Edson? Eu só queria dizer que para os pais que se sintam desprotegidos da possibilidade de ensinar moral para os filhos, levem às igrejas, levem aos centros espíritas, levem nas casas evangélicas, lá tem setores de evangelização, então teus filhos começarão a ter os seus primeiros, e é claro, você vai também,
e eles terão os primeiros ensinos morais de Jesus através daquelas mãos caridosas que estão lá trabalhando para isso. Não percam essa oportunidade. Obrigado, Henrique, Eu que agradeço. por estar aqui com a gente e obrigado por todo o pessoal que nos assiste ao vivo e vai nos assistir no futuro. Nós voltamos no próximo sábado com o programa Dimensão Espírita. Até lá.